A roda da Igreja da Penha, ela é tradicional. A roda da Penha era os 4 domingos de festa de Penha. Muito antiga, rapaz, se perde no tempo. Eram festas tipicamente portuguesas, dos arraiais do Braga, de Leixões e de Funchal. Mas a partir de 13 de maio de 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil, a Festa da Penha começou a receber os negros livres que, com seus batuques e ritmos africanos, começaram a substituir as cantigas portuguesas. Agora, a Festa da Penha está mudada, mas a fé continua. A Roda da Penha praticamente foi fundada pelos alunos do Zé Pedro e do Dentinho. Ele morava ali na Penha mesmo, eles eram filhos dali, eles passaram a jogar capoeira ali, na Festa da Penha. A roda da Penha é muito antiga, rapaz, se perde no tempo. E essa roda, ela iniciou no ano de 1845, 1850, por aí, pelo Manduca da Praia. Era proibido também, ele brigava, tocava maior recuo na Festa da Penha, mas fazia as rodas. É uma tradição de 1850. E tem-se poucas informações a respeito dessa roda. Tem-se muito mais informações da roda da Central do que a roda da Penha. A roda da Penha era os 4 domingos de festa de Penha. No mês de outubro, durante os festejos da Igreja da Nossa Senhora da Penha. A maioria das rodas que existiam antigamente, com exceção da Quinta da Boa Vista, que veio já nos anos 60, final dos anos 60 para os anos 70, a maioria dessas rodas eram geralmente em praças onde tinha trânsito de bondes e ônibus, onde tinha trânsito de condução. E ali tinha a estação do bonde ali. E era justamente na praça que a gente fazia a roda, fora do terreno da igreja. Nós tínhamos roda no Castelo, tínhamos perto do Parque Xangai, e por último, ela terminou naquela igreja que é antiga, mas era nova, onde tem aqueles supermercados, entendeu? E agora, ultimamente, ela está perto ali da cabine da polícia. A gente fazia a roda no portão da igreja ali. Aí quando a polícia chegava, a gente corria, fazia na rua que passava os bondes. Quando a polícia ia para ali, a gente ia para a porta da Igreja Bom Jesus da Penha. E depois voltava de novo e ficava fugindo da polícia. Eu peguei a roda da Penha realmente. Ela ficava em frente à Igreja Bom Jesus da Penha. A roda da Penha nunca foi lá em cima na igreja. Era uma roda que era só no mês de outubro, então você tinha que se preparar para ir para lá, porque sabia que não sabia que podia encontrar pela frente lá, né? Era uma roda que vinham pessoas de todos os lugares que você possa imaginar. Era uma roda que cada um, assim, fica mais espontâneo, ninguém sabe quem é quem, só jogando, que grupo é, que graduação, não tem nada. Capoeira. A gente chegava e ia jogar capoeira do jeito que ele quisesse, com a roupa do corpo. Existiam pessoas que passaram pela Roda da Penha que não tinham fama, mas jogavam muita capoeira. Porrada comia, desculpa a expressão. A porrada comia é legal. E o pau comia também, a roda era boa. Aí viu o pessoal do Mentirinha, do Paulão, entendeu? Esse pessoal todo fazia parte lá. Paraná estava lá, Mucugê estava lá. Roda da Penha por Mentirinha, Touro, Dentinho, Silas, Luiz Malhado, Zé Pedro, Júlio César. Isso são as pessoas mais conhecidas. Um pouquinho depois, Nacional. Tinha uma figura muito folclórica que se chamava o Saco, que ele aparecia na Roda da Penha da Central. 2 de Ouro. Isso eu estou falando os focos das pessoas mais conhecidas, mais jogadores, né?
Mas apareciam, como eu te falei, vários contundentes, rapaz. A roda pegava direto, né? Veio o burguês para a Roda da Penha. O Corvão, sim, o Corvão, Paulão. Essas rodas, como é que elas aconteciam? Quer dizer, tinha um mestre tomando conta? Ou Não, era a roda todo de rua mundo? não. A roda de rua era cada um por si. Essa roda central do Brasil, com exceção da central, que o mestre Mucugê ainda botava o regulamento dele. Geraldo Zé Grande eu conheci. Cheguei a jogar com eles muitas vezes. Eles então faziam a roda aqui na Penha? Não era eles também não. Era o pessoal dele. Mas não era um grupo só, era vários alunos deles que se encontravam por aqui. Não era um grupo vindo programado para aquilo. Eles vinham, se encontravam na Penha e jogavam. E faziam roda de capoeira. Também era roda de rua, não tinha negócio de grupos, não tinha negócio de associações. Então cada um chegava lá e a roda de rua é cada um por si. Roda popular não tem dono, ela tem período, ela tem um mestre. Aquele mestre que está ali na hora conduzindo a roda, ele é responsável pela roda, mas ele não é dono. Ó, roda popular. Quem comandava essa roda lá era sempre o Touro, que ele morava ali perto. Ele sempre estava no comando ali da roda. O mestre Touro geralmente comandava ali bastante, né? Era ele que sempre comandou ali. Vim para o Rio de Janeiro com 4 para 5 anos de idade. E então, na festa da Penha, nessa mesma época que aqui cheguei, eu conheci uma roda de capoeira aqui na festa de Nossa Senhora da Penha. Bairro que eu cheguei e moro até hoje. Há 63 anos que eu moro aqui na Penha. Os instrumentos, quem é que trazia os instrumentos? Boa pergunta. O GG levava os instrumentos, o baiano sem perna, que é o baiano Santa Cruz e Baianinho, entendeu? E tinham outros lá que levavam os instrumentos, rapaz. Tinha outros lá que levavam instrumentos. Entendeu? Cada um levava o seu, é isso? Não, cada um não, rapaz, que eu só queria jogar. Você acha, rapaz, que esses capoeiras, jogador de capoeira, queria saber de instrumento naquela época, rapaz? Também não podia carregar berimbau, porque você com berimbau na mão naquela época a polícia te prendia e aplicava a lei da vadiagem. Hoje em dia, você tem uma organização que os grupos levam seus instrumentos. Um leva tabaco, outro leva... Naquela época não tinha isso. Eu queria carregar, né? Porque era perigoso, podia entrar em cama. Quando a polícia chegava, o cara saía correndo com o berimbau, então largava tudo no chão e saía correndo. Naquela época, rapaz, só eram 3 berimbaus e um pandeiro. Vez por outro, um reco-reco, até um triângulo. Era berimbau e pandeiro. Só. E palmas. E palmas. Era mais berimbau, entendeu? E pandeiro às vezes, mas era mais berimbau e palma. Toque baixo, São Bento Pequeno, São Bento Grande, Angola. Hoje, essa roda, o mestre Touro, ele com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, ele mantém essa roda da Penha, mas lá em cima, no meio, quase chegando no meio da escadaria da Penha. Tem um largo lá em cima, onde ele desenvolve esse trabalho lá. Bravamente, porque é difícil, sabe? Ela está novamente funcionando, mas não é mais como era antigamente. Mas ela continua a existir todo ano, nas 4 domingos de festa de Penha. O mestre Dentinho, o mestre Touro já fazia roda na Penha, desde sempre, desde antes de 89, 86, eles já faziam antes disso. A roda da Penha continua tendo o mestre Touro, que é o patrono, agora, né, que o mestre Dentinho era antes. Até hoje eles continuam fazendo, o mestre Touro continua, e o mestre Barra Mansa também fechou junto com ele, para dar continuidade. Mas quem domina as rodas na Penha, era o mestre Touro e o mestre Dentinho. A roda da Central é extinta. E a da Penha continua a todo vigor com uma nova geração. Você decidiu, no começo, deixa jogar.